No nosso terceiro aniversário de casamento, o meu marido deu-me um conjunto de cosméticos caros numa caixa de veludo vermelho. Nessa mesma noite, ele partiu numa viagem de negócios e ligou-me para perguntar se eu já tinha aplicado o creme. Eu ri-me e respondi que a mãe dele tinha gostado tanto que o tinha levado para si e o tinha espalhado por todo o rosto. De repente, ele uivou ao telefone como um animal ferido. Mataste a minha mãe. Se ela morrer, tu também morres. Exatamente 10 minutos depois, arrombei a porta do quarto da minha sogra. A cena que encontrei fez o Bile subir-me à garganta. Ela estava a arrancar a pele do próprio rosto com as unhas, sangue misturado com espuma no chão de madeira, e o cheiro acre de carne queimada atingiu-me o nariz. Por que razão um simples creme se tinha transformado num ácido mortal? E por que havia um leve sorriso nos meus lábios enquanto a via convulsionar? O meu nome é Inês e tenho 28 anos. Por fora, o meu casamento com Henrique parecia uma imagem perfeita numa moldura dourada. Henrique era diretor numa importante empresa de biotecnologia em Lisboa. Um homem de aparência inteligente, educado, que conduzia um carro de luxo e vivia numa moradia luxuosa em Cascais. No dia do nosso casamento, todos os meus familiares da minha pequena vila em Castelo Branco disseram que eu tinha tirado a sorte grande, mas só eu sabia o que se escondia por trás da elegante porta de carvalho. Uma masmorra escura, onde a minha vida era drenada gota a gota. A minha tragédia não começou com punhos, mas com Adelaide, a mãe de Henrique. Adelaide era uma viúva dominadora que considerava o filho uma divindade e a nora uma sanguessuga. Naquela casa de 3 andares, eu não tinha direito à vida pessoal. Adelaide tinha o hábito doentio de entrar no nosso quarto, vasculhar as minhas coisas e levar calmamente o que lhe apetecia, ou, pelo contrário, o que a irritava. Desde o batom francês de marca que uma amiga me deu, até a mala italiana para a qual poupei durante meio ano, ou as vitaminas caras que a minha mãe enviou para a minha recuperação após um aborto espontâneo doloroso. Ela tirava tudo, não por necessidade, mas para afirmar o seu poder absoluto na casa. Quando tentava falar com ela, com lágrimas nos olhos, ela apenas empinava o queixo, o olhar afiado como uma navalha. Não terias nada disto se não fosse o meu filho. O que tens tu a ver com o que eu uso? Para uma rapariga da aldeia como tu, isto é um desperdício de qualquer maneira. E onde estava Henrique durante estes momentos? Ele aparecia sempre mal a cena terminava, envolvendo-me nos seus braços enganadoramente quentes, acariciando-me o cabelo e sussurrando palavras doces no meu ouvido. A mãe está velha, tem uma personalidade difícil. Para que discutir com ela e gastar energia? Amanhã compro-te coisas 10 vezes melhores. És a minha mulher. Tem paciência, pelo bem da paz na família. Paz na família. Essa frase maldita sufocou-me durante 3 anos. Aprendi a suportar até ficar completamente dormente. Comecei a esconder objetos de valor na mala do meu carro e no meu toucador deixava deliberadamente bugigangas baratas mas chamativas para Adelaide levar. Pensei ter encontrado uma forma de sobreviver naquele inferno até a manhã de 10 de outubro, o nosso terceiro aniversário. Caía uma chuva torrencial. Henrique não saiu cedo para o trabalho como era habitual. Preparou o pequeno almoço e trouxe-mo à cama. Os seus olhos olhavam para mim com uma ternura não natural que me causou um calafrio. Embora eu ainda não conseguisse entender a razão do meu medo, ele limpou os cantos dos meus lábios e depois tirou da pasta uma caixa de veludo vermelho escuro com um laço dourado. Feliz aniversário, meu amor. Tens estado tão pálida e cansada ultimamente. Tive de mover influências para conseguir este frasco de creme de regeneração celular da Suíça. É exclusivo. Não se vende em lojas. Hoje à noite, depois do banho, aplica-o sem falta. Tens de colocar uma camada muito espessa e densa em todo o rosto e pescoço e ir dormir assim mesmo. Amanhã de manhã, acordarás uma pessoa completamente diferente. Peguei na caixa. Parecia pesada. Quando ia desamarrar o laço, Henrique agarrou-me subitamente a mão, apertando-a com tanta força que doeu. Não abras agora. É um concentrado puro. Se o abrires agora, o ar vai oxidar a fórmula e perderá as propriedades. Vais abrir só à noite, certo? Tenho um projeto secreto hoje. Vou até ao laboratório em Sintra. Com certeza não voltarei hoje. Tranca a porta e não te esqueças de pôr o creme antes de dormir. Prometes?
O seu entusiasmo excessivo era inquietante, mas ignorei as minhas suspeitas, pensando que ele se sentia culpado por estar fora no nosso aniversário. Assenti e coloquei o creme no lugar mais visível do meu toucador. Henrique saiu com uma mala. Passei o dia a arrumar a casa. Por volta das 20, Adelaide regressou de um jogo de cartas com as amigas. Assim que cruzou o umbral, encheu o ar, como de costume, com o cheiro de perfume barato e algum tipo de licor doce. Ao passar pelo meu quarto, abriu a porta sem bater. Eu estava a dobrar roupa na cama. Os olhos astutos de Adelaide percorreram o quarto e a brilhante caixa vermelha captou imediatamente a sua atenção. Sem hesitar, rasgou grosseiramente o laço dourado. A tampa abriu-se. Lá dentro estava um frasco de vidro preto, completamente opaco, com uma tampa prateada, sem qualquer rótulo ou inscrição. Vi o brilho da ganância nos olhos dela. Ela resmungou friamente. Ainda a sugar o meu filho para luxos destes. Provavelmente algum creme branqueador ou anti-envelhecimento. Veremos se isto faz com que o teu rosto pareça menos provinciano. Suspirei e virei-me. O meu cansaço tinha atingido o limite. Leva o que quiseres, Adelaide. Estou farta destas lutas por coisas sem alma, depois das quais sou sempre a nora ingrata. Mais tarde, quando Henrique ligasse, eu contaria tudo e deixaria que ele lidasse com a própria mãe. Vendo o meu silêncio, Adelaide tornou-se ainda mais ousada. Sorriu com desdém. Agarrou o frasco preto e dirigiu-se ao seu quarto no final do corredor. A porta de madeira bateu com um estrondo ensurdecedor. A casa de 3 andares mergulhou num silêncio sinistro. A chuva batia monotonamente na varanda. Fui à casa de banho, lavei o cabelo e tirei a maquilhagem, tentando lavar a atmosfera sufocante do dia. O relógio bateu às 10h30. Estava a secar o cabelo quando o telemóvel na cama vibrou, exibindo o meu amor. Desliguei o secador e atendi. Olá, querido. Olá, querida. Acabei de chegar ao hotel. A chuva está horrível. Já tomaste banho? A voz do Henrique soava suave, mas se ouvíssemos com atenção, sentia-se um tremor estranho no final das frases. A sua respiração estava ofegante, como a de um homem a observar o monitor de uma explosão que acabou de ativar. Sim, já. Molhaste-te no caminho? Estou bem. Então já puseste o creme? Põe muito. Uma camada muito grossa. Sentes uma sensação de frescura na pele? Quando terminares, apaga a luz e vai direta para a cama. Não fiques acordada. Aquele tom apressado e insistente despertou a minha irritação anterior. Lembrando-me do rosto presunçoso de Adelaide ao levar o meu presente, bufei friamente e falei deliberadamente devagar, com sarcasmo. Que creme? Aquele frasco de vidro preto que trouxeste da Suíça? Desculpa. Nem cheguei a tocar-lhe antes de a tua mãe entrar no quarto e o levar. Disse que queria ver se o cosmético caro a transformava numa fada. Provavelmente já barrou o rosto todo com ele a esta hora. Podes comprar-me um novo amanhã. Um silêncio mortal instalou-se do outro lado da linha. Não era uma má ligação. Era o silêncio do sangue congelado, dos músculos petrificados. O silêncio de alguém a quem acabaram de despejar um balde de água gelada no cérebro. 3 segundos pareceram uma eternidade, e então os meus ouvidos foram rompidos por um grito selvagem. Não era uma voz, mas um som de ligamentos a rasgarem-se, de uma criatura enlouquecida. Ela levou o quê? Ela pôs isso no rosto? Recuei, afastando o telemóvel do ouvido, franzindo o senho com extrema irritação. Estás louco? Por que estás a gritar? Sabes que ela leva sempre as minhas coisas. Como é que eu a ia impedir? Meu Deus! O que é que fizeste? Por que a deixaste ficar com o frasco? Mataste a minha mãe. Vai ao quarto dela imediatamente. Tira o creme e lava-lhe o rosto depressa. Se lhe acontecer alguma coisa, eu mato-te. Estás morta, Inês. O meu coração falhou uma batida. A mão que segurava o telemóvel gelou. Por que razão um creme de rosto mataria alguém? Por que estava o homem que sempre me disse para tolerar as atitudes da mãe agora a rugir como um demônio, prometendo matar-me só porque ela usou o creme? As palavras "eu mato-te" e "estás morta" perfuraram-me os tímpanos. Um instinto de sobrevivência primordial soou o alarme. Aquele frasco de vidro preto definitivamente não era um cosmético. Deixei cair o telemóvel na cama e corri descalça para fora do quarto. O corredor do 2º andar estava escuro. Apenas uma tênue fresta de luz saía por baixo da porta de Adelaide. A meio do corredor,
senti um cheiro estranho. Não era o cheiro de fragrâncias químicas comuns. Era um odor acre, insuportavelmente agudo, como amêndoas amargas misturadas com um cheiro tão forte a éter que os meus olhos lacrimejaram. Bati na porta de madeira. Adelaide. Abra. Não houve resposta. Apenas um som horrível de arranhões, como se alguém estivesse a cravar furiosamente as unhas no chão de madeira. Felizmente, a porta não estava trancada por dentro. Pressionei a maçaneta e empurrei-a com todas as minhas forças. A cena revelada sob a luz fraca de um candeeiro de presença fez o meu estômago revirar. O baile subiu-me à garganta. Adelaide estava a contorcer-se no chão, ao pé da cama. A sua camisa de noite de seda estava rasgada. Os seus dedos, como garras de águia, estavam a arranhar e a rasgar freneticamente a pele do seu próprio rosto e pescoço. A pele no rosto, pescoço e mãos em todo o lado onde tinha tocado o creme já não tinha cor humana. Tinha se tornado num carmesim profundo, depois cinza cinzento, coberto de pequenas bolhas. Estas bolhas rebentavam continuamente, libertando um líquido amarelo turvo, com um cheiro a queimado. A pele rasgada caía em pedaços, expondo carne vermelha e borbulhante. Os olhos dela estavam revirados. O branco dos olhos estava cheio de vasos rebentados. A boca estava escancarada. Uma espuma branca e espessa saía em grandes coágulos, misturando-se com sangue das mordidas nos lábios. Ela não conseguia gritar. Apenas sons guturais escapavam da sua garganta, como um animal cuja traqueia estivesse a ser esmagada. Ao lado dela, no tapete, jazia o frasco preto. A tampa prateada estava aberta. Parte do creme tinha vertido. Não era uma massa branca delicada, mas uma pasta espessa de cor cinza-cinza, que espumava continuamente com pequenas bolhas e emitia um leve fumo. Essa era a fonte do cheiro acre e nauseante. Fiquei paralisada. O meu corpo tremia tanto que os meus dentes batiam. O meu cérebro bloqueou por 5 segundos. Nesses 5 segundos, o grito de Henrique ecoou novamente na minha cabeça. Aplica uma camada muito espessa e densa em todo o rosto e pescoço. Amanhã acordarás uma pessoa completamente diferente. Sim, se eu tivesse colocado aquilo no meu rosto, ter-me-ia transformado num cadáver em decomposição, morrendo em agonia insuportável. Eu não matei Adelaide. A pessoa que se contorcia em espuma e sangue, cuja carne estava a descascar enquanto ainda estava viva, era suposto ser eu. Este presente de aniversário, esta falsa preocupação, estes 3 anos de amor, tudo foi uma sentença de morte que o meu próprio marido tinha planeado meticulosamente e embalado elegantemente para me enviar para o túmulo pelas suas próprias mãos. Mas a ganância sem fundo da minha sogra tinha-a transformado na substituta perfeita. Olhando para a Adelaide em convulsão, não senti piedade, apenas nojo, raiva e um medo negro e espesso. Dei meio passo atrás, agarrei uma toalha, molhei-a abundantemente com água e atirei-a com força sobre o rosto fumegante de Adelaide para parar a erosão química. Depois peguei no telemóvel e liguei para o 112. Emergência. Rua das Flores. Cascais. Envenenamento químico. Necrose da pele. Venham imediatamente. O uivo das sirenes da ambulância rompeu a noite chuvosa e silenciosa. Sem dar importância à minha camisa de noite manchada de espuma e sangue, segui friamente a maca para dentro do veículo. Observando Adelaide a lutar por ar através de uma máscara de oxigênio, o seu rosto de uma tonalidade negra horrível, cerrei lentamente os punhos. Henrique, se ela não tivesse levado aquele creme hoje, tu estarias amanhã vestido de luto, chorando pela tua mulher que partiu cedo demais. Mas Deus vê tudo. Esta noite, quando correres para o hospital, olharei atentamente nos olhos do demônio a quem chamo marido. A partir do momento em que aquele frasco de vidro foi aberto, o nosso casamento transformou-se num jogo de sobrevivência. E eu juro que não serei a tua vítima nem por mais um segundo. A ambulância atravessava o espesso véu chuvoso da noite de Lisboa. As sirenes batiam contra os meus tímpanos. O cheiro frio de álcool hospitalar impregnava a cabine, mas esse cheiro era impotente contra o outro odor que emanava da mulher na maca. O cheiro de carne humana queimada. Era acre e fétido, misturando-se com o aroma de sangue e o fluido amarelo que saía das crostas negras, num rosto que, ainda ontem, me humilhava arrogantemente. Agora Adelaide era apenas um pedaço de carne a latejar. O seu peito afundado subia convulsivamente,
tentando aspirar oxigênio através da máscara de plástico. Sentada num canto, as minhas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. A água da chuva do meu cabelo escorria em gotas frias sobre a minha fina camisa de noite. O paramédico que nos acompanhava verificava constantemente a pressão arterial dela. Os seus olhos mostravam um horror indisfarçável, enquanto os sinais vitais de Adelaide caíam. Ele virou-se e perguntou-me sobre a causa, sobre o produto químico com o qual a paciente tinha entrado em contato. Balancei a cabeça, o olhar vítreo. Desempenhei perfeitamente o papel de uma nora em pânico perante a crise súbita da sogra. Mas no fundo do meu cérebro, tudo estava assustadoramente claro e frio. Lembrei-me do momento, minutos antes da chegada da ambulância. Parada no meio do quarto de Adelaide com cheiro a ácido, a olhar para o frasco preto no chão, senti um instinto de sobrevivência surgir das profundezas. Sabia que se deixasse a cena do crime como estava, Henrique destruiria as provas a qualquer custo. Ele era bioquímico. Sabia exatamente como apagar os rastros. Por isso, antes de descer para abrir a porta aos médicos, peguei num lenço de papel, limpei rapidamente um pouco do creme cinzento do rebordo da tampa prateada, amassei o lenço e enfiei-o no fundo do bolso de um casaco que tinha agarrado à pressa no corredor. Era apenas uma quantidade do tamanho de uma ervilha, mas era o meu único bilhete para arrastar o demônio chamado Henrique para a luz. O hospital central, ao amanhecer, estava deserto e banhado pela luz branca mortal das lâmpadas fluorescentes. As portas da unidade de cuidados intensivos fecharam-se e uma luz vermelha acendeu-se. Desabei numa cadeira de plástico azul no corredor. O meu corpo estava dormente. Familiares de outros pacientes lançavam-me olhares de simpatia. Provavelmente pensavam que eu estava de coração partido, porque o meu ente querido estava à beira da morte. Como podiam saber que eu estava ocupada a juntar todos os fragmentos do meu casamento de 3 anos? Por que queria ele matar-me? Porque eu não conseguia ter um filho após o aborto do ano passado? Talvez tivesse uma amante, mas não quisesse manchar a reputação com um divórcio. Ou, ainda mais desprezível, quisesse ganhar algo com a minha morte. Estas perguntas contorciam-se na minha cabeça como vermes. Menos de 40 minutos depois, passos pesados ecoando pelo corredor vazio tiraram-me dos meus pensamentos caóticos. Henrique apareceu. Entrou como um furacão. O fato estava amarrotado, e o cabelo, geralmente perfeito, estava agora desgrenhado e molhado da chuva. Mas o que me fez estremecer foi o seu olhar quando me viu sentada, sã e salva, na cadeira de plástico. As pupilas de Henrique contraíram-se. Não era o olhar de um marido aliviado por encontrar a mulher segura. Era o olhar de um caçador que descobriu que a sua armadilha se tinha fechado sobre a presa errada. Decepção, raiva e pânico passaram pelo seu rosto num milésimo de segundo, antes de ele conseguir colocar a máscara de filho devoto e angustiado. Henrique correu para mim, agarrou-me os ombros e apertou-os com tanta força que gemi ligeiramente de dor. A sua voz falhou. Lágrimas brotaram nos olhos, uma performance perfeita que enganaria qualquer um. Perguntava repetidamente como estava a mãe, o que diziam os médicos, por que tinha tudo acontecido. Baixei os olhos, forcei algumas lágrimas e, a soluçar, contei-lhe como tinha aberto a porta e encontrado a mãe dele numa poça de sangue. Assim que mencionei o frasco de creme caído no chão, Henrique soltou-me abruptamente. Saltou, respirando pesadamente, e começou a tatear freneticamente nos bolsos das calças à procura das chaves do carro. Disse que precisava de ir à casa imediatamente buscar o cartão de cidadão e o seguro da mãe, caso contrário o hospital não realizaria a cirurgia. Documentos às 2 da manhã. Enquanto a mãe estava nos cuidados intensivos, baixei a cabeça, escondendo um sorriso gélido. Sabia perfeitamente por que ele ia à casa. Precisava de destruir o frasco de vidro preto. Precisava de limpar a cena que tinha preparado tão cuidadosamente para mim. Se a polícia ou o hospital exigissem um teste toxicológico, aquele frasco seria a sua sentença de morte. Fiz o papel de esposa obediente. Com lágrimas, assenti e pedi-lhe que não perdesse tempo. A silhueta de Henrique desapareceu ao virar do corredor. Os seus passos eram apressados. Enfiei a mão no bolso do casaco, sentindo o lenço com a gota do químico repousando silenciosamente lá dentro. Vai à casa, Henrique. Limpa o teu palco vazio. 1 hora depois,
Quando o chefe de serviço saiu dos cuidados intensivos, o seu rosto estava tenso. Olhou para mim, suspirou pesadamente e abanou a cabeça. A toxina corroeu toda a epiderme, a derme e destruiu o tecido muscular no rosto e pescoço da paciente. Pior, os fumos tóxicos do produto químico entraram nas vias respiratórias, causando queimaduras brônquicas e insuficiência cardíaca aguda. Mesmo que consigamos salvar-lhe a vida, ela ficará permanentemente cega, incapacitada e com o rosto desfigurado de uma forma que faria o próprio diabo recuar. Ao ouvir aquelas palavras, fechei lentamente os olhos. Se eu tivesse aberto aquele frasco de creme naquela noite, se tivesse ouvido o meu marido assassino, aplicado uma camada espessa no rosto e ido dormir. Então, esta manhã, o cadáver em decomposição nos cuidados intensivos teria sido eu. Na escuridão do corredor do hospital, percebi subitamente que esta batalha tinha apenas começado e eu tinha de ser a sobrevivente. 3 dias após aquela noite terrível, a minha sogra ainda estava na unidade de cuidados intensivos. O seu corpo estava emaranhado em tubos e o seu rosto estava envolto em ligaduras brancas, deixando apenas 2 orifícios para o ventilador. Um fluido castanho amarelado com cheiro a queimado escorria constantemente através da gaze. Henrique tirou licença do trabalho e ficou no hospital 24 horas por dia. Aos olhos dos parentes e amigos que vinham visitar, ele era o modelo do filho dedicado, destroçado pela dor, ao ponto de os olhos estarem profundamente encovados e as bochechas cobertas de barba por fazer. Só eu sabia que o seu cansaço não vinha da dor de perder a mãe, mas do medo animal de um assassino à espera que a espada da justiça lhe caísse sobre o pescoço. Na manhã do 4º dia, aproveitando o facto de Henrique estar a discutir o plano de tratamento com o médico-chefe, saí para casa sob o pretexto de precisar de buscar algumas coisas e fazer um caldo. Henrique não me pôde impedir, mas o seu olhar perfurou as minhas costas, afiado, cheio de suspeita e ansiedade. Ele sabia que tinha limpado perfeitamente a cena do crime, mas a natureza paranoica de um criminoso não o deixava descansar. Abri a porta e entrei na moradia de 3 andares, que estava silenciosa como um túmulo. O cheiro químico acre ainda pairava no ar, tendo-se entranhado na madeira e no tecido das cortinas. Fui direta ao quarto de Adelaide. Como eu esperava, o quarto tinha sido esfregado até ficar impecável. O tapete, manchado de sangue e espuma, tinha desaparecido. O chão tinha sido lavado com uma lixívia forte com cheiro a limão. O frasco de vidro preto, a caixa de veludo vermelho, tudo tinha desaparecido sem rasto. Ele tinha destruído as provas de forma impecável. Regressei ao nosso quarto matrimonial, o lugar onde era suposto eu ter morrido. Paralisei em frente ao toucador de carvalho. As memórias daquela manhã passaram vividamente pela minha mente. O que Henrique me tinha dito. Hoje à noite, depois do banho, aplica-o sem falta. Vai dormir assim mesmo. Apaga a luz logo e vai para a cama. Não fiques acordada. Por que a luz tinha de ser apagada? Se fosse um químico que causasse uma queimadura imediata, mesmo no escuro, eu teria gritado e corrido para o lavar. Mas ele disse-me para aplicar generosamente, deitar-me e fechar os olhos. Isto provava que o veneno tinha um período de incubação oculto. Era para ser absorvido lentamente, paralisando as terminações nervosas, antes de começar a corroer a carne. Quando eu sentisse dor, o veneno já teria entrado no meu sistema respiratório. As cordas vocais paralisadas teriam impedido qualquer pedido de socorro. Ele tinha calculado tudo até ao mais ínfimo detalhe. Mas algo me incomodava. Henrique era um psicopata com um transtorno de personalidade narcisista. Tendo criado o cenário de assassinato perfeito, conseguiria ele realmente resistir ao prazer de observar a sua obra-prima a desenrolar-se? Contentar-se-ia apenas em ficar num quarto de hotel em Sintra, a imaginar a mulher a contorcer-se silenciosamente em agonia? Não, ele queria definitivamente ver. Tinha de ver com os seus próprios olhos. Aquele pensamento atingiu o meu cérebro como um raio. Um calafrio percorreu-me a espinha e as minhas têmporas suaram frio. Levantei lentamente a cabeça, examinando o quarto. Um quarto espaçoso decorado num estilo escandinavo minimalista. Cama, roupeiro, toucador, móvel da TV. Tudo era familiar. Mas se ele queria observar, tinha de ter escondido um olho algures aqui num lugar com vista para a cama e para o toucador. Comecei a procurar.
Revirei as flores artificiais, inspecionei as saídas do ar-condicionado, até tirei a nossa foto de casamento da parede. Nada. Gatinhei pelo chão, olhei debaixo da cama, debaixo do armário. Ainda nada. O tempo passava. O tic-tac do relógio fazia o meu coração bater com pânico. Talvez eu estivesse apenas a imaginar coisas. Talvez a minha morte, por si só, fosse suficiente para ele. Justo quando estava prestes a desistir e a levantar-me, o meu olhar caiu acidentalmente no purificador de ar cilíndrico branco que estava no canto, diagonalmente oposto à cama e ao toucador. Henrique tinha-o comprado há 2 semanas sob o pretexto de que a qualidade do ar em Lisboa era má e estava preocupado com a minha respiração. Aproximei-me lentamente do purificador. Estava ligado e a zumbir baixinho. Ajoelhei-me e comecei a inspecionar cuidadosamente cada linha, cada orifício de ventilação. E lá, na profundidade do segundo filtro, perfeitamente camuflado contra o plástico preto, vi um pequeno ponto menor do que a cabeça de um fósforo. Se eu não estivesse a mudar de ângulo, tentando apanhar o reflexo da luz da janela, nunca teria notado. Sustendo a respiração, fui à mesa, peguei numa pequena lanterna médica, liguei-a e apontei-a diretamente para o ponto. Era a lente de uma microcâmara. Ao lado da lente, um minúsculo LED vermelho pulsava a cada 2 segundos. Estava a funcionar. A câmara estava ligada diretamente à fonte de alimentação do purificador e transmitia dados via Wi-Fi. As minhas pernas cederam. Afundei-me no chão, tapando a boca com as mãos para abafar os soluços que queriam sair da minha garganta. Aquele olho vermelho estava a olhar diretamente para mim, sem alma e cruel. Naquela noite, quando me ligou, ele não estava apenas a ouvir a minha voz. Ele tinha aberto uma aplicação no telemóvel. Estava à espera de me ver abrir a caixa de veludo, aplicar obedientemente o ácido no rosto e depois deitar-me na cama para aguardar a minha morte. No momento em que eu disse que a mãe dele tinha levado o creme para o quarto dela, ele uivou de pânico porque Adelaide não estava no enquadramento da câmara. Ele perdeu o controle porque a sua verdadeira vítima tinha escapado da armadilha que ele tanto queria saborear. Esta crueldade ia além de qualquer coisa humana. Ele não queria apenas matar-me e livrar-se da responsabilidade. Ele via a minha morte como entretenimento, como um filme snuff da vida real que ia saborear. Olhei fixamente para o ponto vermelho a piscar. As lágrimas de medo tinham secado há muito, substituídas por uma chama ardente de ódio que me consumia a alma. Queres ver-me sofrer, Henrique? Queres ver-me a contorcer-me numa poça de sangue? Pois bem, vou dar-te um espetáculo. Vou ser a estrela de uma peça onde tu és o diretor, mas eu escreverei o final. Não retirei a câmara. Deixei tudo como estava, fingindo apenas arrumar algumas coisas num saco e fazer a cama como uma dona de casa exemplar. Mas antes de sair do quarto, parei deliberadamente mesmo em frente à lente. Olhei diretamente para ela, dei um sorriso significativo com os cantos dos lábios e virei-me. O jogo tinha começado. Querido, voltei, disse eu, regressando ao hospital com um saco de coisas ao cair da noite. O corredor dos cuidados intensivos ainda estava mergulhado no frio e no cheiro à morte. Henrique estava parado no fim do corredor, perto da escada de serviço, a fumar um cigarro. Ao ver-me, apagou apressadamente a beata e alisou o cabelo desgrenhado. Aproximei-me, fazendo o meu melhor para retratar um rosto exausto, abatido e um medo-pânico nos meus olhos baixos. Sabia que, em casa, ele tinha observado a câmara e visto-me a fazer as malas, mas precisava de testar o terreno para entender quanto eu sabia sobre a origem do creme. Antes de entrar no seu campo de visão, meti a mão no bolso do casaco e premi o botão de gravar no gravador do telemóvel. Trouxe as tuas coisas. A mãe já acordou? Os médicos dizem que está muito mal, Inês. Receio que ela não resista. Henrique, como é que a mãe ficou assim? O que era aquele creme? Por que lhe desfigurou tanto o rosto? Estou com tanto medo. E se eu o tivesse posto naquela noite, seria eu a estar lá dentro agora. Sim, acalma-te. Não entres em pânico. Como posso acalmar-me? Hoje de manhã, procurei especificamente aquele frasco preto em casa para levar aos médicos, para saber que veneno era, mas não o encontrei. Estava no chão do quarto da mãe. Disseste que os teus amigos o trouxeram da Suíça. Como pôde transformar-se em veneno? Talvez tenha sido enganado. Vamos fazer queixa na polícia.
Aquele vendedor tem de responder pela vida da mãe. Cala-te! Estás louca a ir à polícia? A minha falsa histeria conseguiu romper a sua fachada de calma. Ele rugiu, os olhos arregalados e injetados de sangue, olhando rapidamente à volta e certificando-se de que não havia ninguém no corredor, agarrou-me o braço e arrastou-me bruscamente para as escadas de serviço. A pesada porta corta-fogo fechou-se, prendendo-nos numa luz amarela tênue que cheirava a beatas de cigarro. Ele encostou-me à parede, apertando-me o braço com tanta força que pensei que o osso ia estalar. O rosto inteligente do marido com quem vivi 3 anos contorceu-se, revelando mandíbulas cerradas, cheias de raiva bestial. Ouve bem, não houve creme suíço nenhum. Não vais dizer uma palavra sobre aquela maldita caixa de presente a ninguém, nem à polícia, nem aos médicos. Entendido? Do que estás a falar, Henrique? Não entendo. Como não houve? Tu próprio mudeste naquela manhã e disseste para aplicar uma camada grossa. Tu querias matar-me. Eu disse para te calares. Se eu quisesse matar-te, já te tinha cortado a garganta há muito tempo. Por que me daria ao trabalho de truques químicos? A verdade é que a minha mãe foi enganada. Ultimamente, ela andava a ver essas transmissões online que vendem cosméticos falsos, produtos de peeling instantâneo. Ela foi atrás de uma pechincha, queria parecer mais jovem, e encomendou lixo online. Um creme misturado com detergente de sanitas. Escondeu-se no quarto, pôs aquilo e teve uma queimadura química. Essa é a verdade, sua idiota. Mas a caixa de veludo vermelho. Tu próprio ma deste. A caixa tinha um creme normal de supermercado. Deixaste-o na mesa. A mãe viu o frasco bonito e levou-o. O que ela fez com ele, não faço ideia. E aquele frasco no chão era o cosmético falso que ela própria comprou. Na manhã em que a ambulância a levou, encontrei a embalagem da entrega debaixo da cama dela. Tive medo que a polícia fizesse um escândalo e que isso prejudicasse a minha reputação, a minha empresa. Por isso, deitei tudo fora. Estás a mentir. Não existem tais coincidências. Vou à polícia. Vou contar-lhe sobre o frasco preto que me deste. Não vou deixar a mãe morrer assim. Tu tenta abrir a boca e eu arrasto toda a tua família para o túmulo. Achas que a polícia vai acreditar numa nora que estava sempre a discutir com a sogra ou num alto executivo com dinheiro e conhecimentos como eu? Quem estava em casa com a mãe naquela noite? Quem era a única pessoa que podia ter trocado o creme por ácido? Tu. Odeias-a há muito tempo por ela levar as tuas coisas. Tu odiavas-a, compraste ácido, disfarçaste-o de creme para a matares. As câmaras dos vizinhos provarão que eu não estava em casa, mas tu estavas lá. Só preciso de pagar a um bom advogado e alimentar uma história para a imprensa, e transformar-te-ás instantaneamente na nora malvada e envenenadora. Toda a tua família em Castelo Branco não conseguirá levantar a cabeça de vergonha. O teu pai tem problemas de coração. Queres que ele morra de desgosto? Encostei-me à parede de betão frio, a tremer como uma vara verde. As lágrimas que rolavam dos meus olhos já não eram encenação, mas um testemunho de um ressentimento e raiva insuportáveis. Ele tinha calculado tudo. Tinha transformado a sua tentativa falhada de assassinar a mulher numa armadilha perfeita para mim. Se eu ousasse contar a verdade, ele viraria o tabuleiro e faria de mim a assassina. Ele estava confiante de que, com o seu dinheiro e poder, poderia esmagar uma simples rapariga do interior como eu. Ao ver-me chorar e encolher-me de medo, Henrique pareceu ficar muito satisfeito. Relaxou lentamente os dedos, ajeitou o colarinho e a sua expressão mudou tão depressa como uma panqueca vira na frigideira. De um demônio com presas, transformou-se novamente num marido condescendente e sofrido. Levantou a mão e limpou suavemente as lágrimas das minhas bochechas. O seu toque fez-me revirar o estômago, mas mordi o lábio e fiquei quieta. Boa menina. A minha mulher é muito inteligente. Tenho a certeza que compreendes. Estou a fazer isto pela nossa família. O que aconteceu à mãe causa-me a maior dor. Não quero que a nossa família tenha problemas com a lei. Não quero repórteres a vasculhar as nossas vidas. Mais tarde, se o inspetor vier tomar um depoimento, limita-te a chorar e a dizer o que acabei de te dizer. A mãe comprou cosméticos falsos online e queimou-se. Já tratei de forjar os recibos e documentos. Sê apenas obediente. Prometo que, quando resolvermos tudo isto, compensar-te-ei 1000 vezes. Entendido? Entendido.
Farei como dizes. Não direi nada à polícia. Só não toques nos meus pais. Essa é a minha boa menina. Lava o rosto e sai. Vou comprar-te algo para comer. Deves estar cansada. Ele beijou-me a testa e, virando as costas, empurrou a porta das escadas. Os seus passos ecoaram no corredor. Assim que a porta de metal se fechou, todo o pânico e medo desapareceram do meu rosto, substituídos por um olhar tão afiado como a lâmina de um X-ato. Tirei lentamente a mão do bolso do casaco e premi o botão de parar na gravação que tinha estado a correr nos últimos 10 minutos. Eu sabia que não deixarias rastros. Sabia que usarias o teu poder para me culpar se eu apenas te acusasse verbalmente. Pensas que és muito esperto, chantageando-me com a minha família. Estás enganado, Henrique. Esta gravação não te mandará para a prisão agora, porque não é prova física de assassinato, mas é a primeira alavanca. Mordeste o isco sozinho, admitindo que sabias do crime e ameaçando-me para esconder a verdade. Continua a fazer-te de vítima. Continua a pensar que sou uma presa fraca, esperando mansamente que me devores. Vou mostrar-te quão fundo uma mulher que voltou dos mortos pode cavar a sepultura para o seu inimigo. Nesse mesmo dia, depois de ter desempenhado com sucesso o meu papel perante Henrique e respondido às perguntas de rotina do agente da polícia por essa altura, Henrique já tinha suavizado as coisas com subornos, apresentando tudo como um acidente devido a cosméticos de má qualidade. Aleguei exaustão e pedi para ir para casa descansar. Henrique, claro, concordou. Precisava de mim fora do caminho para tratar silenciosamente dos assuntos no hospital e continuar a desempenhar o papel de filho destroçado. Ao sair do recinto do hospital, chamei imediatamente um táxi e fui direta para o Instituto Superior Técnico, em Lisboa, não para casa. No bolso do meu casaco, o lenço com a gota de creme ainda jazia, emitindo seu cheiro acre através do saco de plástico em que o tinha envolvido. Esta era a minha única esperança, a única lança que eu podia usar para perfurar a armadura perfeita do meu marido assassino. Encontrei o Tiago, um grande amigo do tempo de escola, que agora era investigador no Departamento de Química Analítica. O Tiago era a única pessoa nesta cidade em quem eu podia confiar plenamente, não só pela nossa amizade de longa data, mas também porque ele não tinha qualquer ligação ao Henrique. Encontramo-nos num café tranquilo perto do campus. Quando retirei o plástico e desdobrei o lenço, o Tiago mal se inclinou para cheirar, recuou imediatamente, selou-o apressadamente com fita adesiva e colocou-o num saco Ziploc especial. O seu rosto ficou pálido, as sobrancelhas franzidas. Olhou para mim com uma mistura de perplexidade e seriedade extrema. Inês, onde conseguiste isto? Isto não é de todo um cosmético, nem uma pomada, nem nada que possa ser usado em pessoas. Aquele cheiro, o cheiro de amêndoas amargas misturado com um forte odor a éter. É a reação do ácido fluoroacético combinado com solventes que destroem a epiderme. Eu não entendia de química. Apenas sentia um peso enorme no peito. Contei ao Tiago o horror da noite anterior, a chantagem do Henrique e a gravação de voz. Depois de me ouvir, o Tiago pousou a chávena de café com a mão a tremer. Disse-me para ficar ali e correu para o laboratório da universidade. As 4 horas de espera pareceram 4 séculos. Fiquei sentada num canto do café a observar o fluxo de carros na chuva da tarde. Os meus nervos estavam esticados como uma corda. Se fosse apenas um ácido comum, Henrique diria que o vendedor o tinha enganado. Eu precisava de provas de que era um veneno sintetizado propositadamente. Depois das 18, o Tiago regressou, segurando impressões de uma análise espetral. Não havia uma gota de cor no seu rosto. Sentou-se, baixando a voz para um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvido. Inês, tens de ir à brigada de homicídios imediatamente. Isto não é um acidente. Isto é um assassinato meticulosamente planeado, obra do cérebro de um verdadeiro monstro. O Tiago espalhou os papéis na mesa, circulando várias fórmulas complexas com uma caneta vermelha. Explicou-me tudo na linguagem mais acessível possível. A amostra que eu trouxera revelou ser um cocktail letal, fabricado à mão com uma sofisticação aterradora. O componente principal não era apenas ácido fluoroacético, um veneno poderoso muitas vezes usado para controlo de ratos, mas estava misturado com dimetilsulfóxido, ou DMSO. O DMSO é um solvente capaz de penetrar na pele humana a uma velocidade monstruosa,
arrastando tudo o que estiver dissolvido nele diretamente para a corrente sanguínea. Transformou um veneno comum numa arma química absorvida pela pele. A voz do Tiago tremia. Quem misturou isto queria intencionalmente enganar a vítima. A cor preta do creme e o cheiro forte foram mascarados por uma fragrância industrial barata. Se tivesses feito o que ele disse, aplicado uma camada grossa no rosto e ido dormir, o DMSO teria arrastado o veneno através da epiderme diretamente para as tuas veias. No início, apenas sentirias uma ligeira frescura devido a um anestésico local adicionado, mas apenas 2 horas depois, enquanto dormias profundamente, o veneno teria destruído o teu sistema nervoso central, causando insuficiência respiratória aguda, convulsões e espuma na boca. Finalmente, o ácido restante teria reagido, queimando o teu rosto de dentro para fora. Enquanto ouvia, as minhas mãos e pés gelaram. Ele não queria apenas matar-me, queria que eu morresse lentamente sem recuperar a consciência. E quando o meu corpo fosse encontrado, pareceria um choque anafilático de um cosmético de má qualidade levando à necrose. Ele era bioquímico, tinha conhecimento e materiais suficientes para criar esta arma perfeita e sem rasto. E o que é pior, continuou o Tiago com os dentes cerrados, o DMSO evapora-se muito rapidamente. Se o frasco for aberto ou o creme exposto ao ar, o solvente desaparecerá completamente em poucas horas. A estrutura molecular do veneno mudará, deixando apenas um resíduo idêntico a um detergente industrial comum. Ele até planeou a rota de fuga. Se os médicos tirarem agora uma amostra de pele da mãe dele para análise, concluirão que ela simplesmente teve uma queimadura de um creme falso com uma alta concentração de ácido. Fiquei como que petrificada. O véu do mistério fora rasgado, mas por trás dele havia apenas uma parede de ferro fria de desespero. Ele era demasiado esperto, demasiado astuto. A minha gravação de voz apenas provava as suas ameaças e o relatório do laboratório do Tiago não tinha valor legal sem a amostra original daquele frasco de vidro preto, a principal prova que ele tinha destruído até a última migalha. Eu não tinha nada. Agradeci ao Tiago, pedi-lhe que guardasse segredo absoluto e que trancasse a amostra restante no cofre do laboratório. No táxi a caminho de casa, encostei a cabeça à janela. Lágrimas fluíram incontrolavelmente, não de medo, mas de uma sensação de impotência absoluta. Enfrentar um demônio culto era como uma formiga a tentar morder a armadura de um tanque. O que deveria eu fazer? Ir à polícia agora era suicídio. Ele apresentaria um contraprocesso por difamação e, com provas tão fracas, eu perderia com certeza. Eu precisava de encontrar um motivo. Por que queria ele matar-me com tamanha crueldade? Quando o amor acaba, as pessoas divorciam-se, dividem bens, ameaçam-se. Raramente alguém escolhe o assassinato, a menos que esteja encurralado por dívidas e a mulher se torne uma balsa salva-vidas feita de dinheiro de sangue. Sim, apenas o dinheiro poderia transformar uma pessoa num monstro tão frio. O motivo do crime. Essas palavras giraram na minha cabeça toda a noite. Deitei-me na nossa cama familiar, a olhar para o teto, ocasionalmente lançando um olhar para o purificador de ar no canto, onde o olho vermelho da câmara escondida ainda piscava. Tinha de fingir que me revirava de preocupação pela saúde da minha sogra. Às vezes fungava para agradar ao diretor doente do outro lado do ecrã. O meu cérebro trabalhava no limite. No dia seguinte, tirei uma licença prolongada do trabalho, mentindo que precisava de cuidar da minha sogra em estado crítico. Henrique ficou muito satisfeito com a minha submissividade. Deu-me um maço de dinheiro, disse-me para cuidar da mãe no hospital e que precisava de passar pelo escritório para tratar de papelada antes de me ir render. No momento em que vi o seu carro sair pelo portão, chamei imediatamente um táxi e disse ao motorista para o seguir. Eu vivia com ele há 3 anos e conhecia o seu caráter. Um homem que tinha acabado de orquestrar um assassinato falhado não podia ir calmamente para o escritório para uma reunião. Ele precisava de tratar das provas restantes. Como eu esperava, o carro não se dirigiu para o centro de Lisboa, onde ficava a sua empresa. O carro dirigiu-se para os subúrbios, serpenteando por bairros de moradias abandonadas além do rio Tejo, e parou em frente a uma casa de tijolo inacabada coberta de ervas daninhas. Dispensei o táxi e escondi-me atrás de um muro meio demolido a uns 50 metros de distância. A casa não tinha portão. A erva estava pela altura do joelho.
Um estaleiro de construção abandonado típico. Henrique tirou um grande saco de plástico preto da mala, olhou furtivamente à volta e entrou. 20 minutos depois, saiu, atirou o saco de volta para a mala e arrancou a alta velocidade. Esperando até que o carro desaparecesse de vista, caminhei nas pontas dos pés até a casa. O cheiro de umidade e mofo atingiu-me o nariz. O primeiro andar era uma casca vazia, tijolos e restos de cimento estavam espalhados por todo o lado. Mas no canto mais afastado, debaixo das escadas, havia uma porta de metal sólida sem fechadura de chave. Era uma fechadura eletrônica com scanner de impressão digital. Encostei o ouvido ao metal frio. Nenhum som. Subitamente cheirei o ar. Uma ligeira corrente de ar vinda debaixo da porta trazia aquele cheiro acre familiar de amêndoas amargas, o cheiro de DMSO e ácido. O meu coração martelava como se fosse saltar do peito. Era ali, a cave do demônio. O lugar onde ele tinha pessoalmente misturado aquele creme mortal. O lugar onde ele tinha nutrido o plano para me arrancar a pele do rosto. E aquele saco preto que ele carregou? Provavelmente ia deitar o lixo, incluindo aquele frasco de vidro maldito, num aterro qualquer, ou no rio. Era impossível entrar. Afastei-me. Fotografei rapidamente a casa, guardei a geolocalização e regressei ao hospital. No caminho de volta, não conseguia parar de pensar. Ele tem um laboratório secreto. Está a usar químicos caros para criar veneno. O que poderia valer tal despesa e risco? De volta ao hospital, enquanto me mudava, ouvi 2 enfermeiras a conversar no posto. Aquela família da Adelaide parece bem de vida, mas são uns forretas. Ela tem uma necrose severa, precisa de enxertos de pele, doses massivas de antibióticos. A conta está a chegar aos milhares de euros por dia. Ontem, disse ao filho para fazer um pagamento inicial. Ele fez uma careta, tentou pagar com cartão durante muito tempo e vários cartões foram recusados. Congelei. Cartões recusados? Henrique era um gestor sênior. O seu salário não era inferior a 300 mil euros. A casa foi herdada da mãe, sem hipoteca. Nós não gastávamos extravagantemente. Como era possível que ele não pudesse pagar o tratamento da própria mãe? Um mau pressentimento surgiu em mim. Lembrei-me do Henrique muitas vezes sentado ao computador tarde da noite. No momento em que eu entrava, ele sobressaltava-se e fechava o portátil bruscamente. Chamadas constantes na varanda, conversas sussurradas. Eu tinha pensado que ele tinha uma amante, mas não. Estes sintomas eram exatamente como os de uns conhecidos meus em Castelo Branco. Vício no jogo, apostas desportivas. Naquela noite, enquanto Henrique cochilava numa cadeira no corredor do hospital, exausto, tirei-lhe cuidadosamente o telemóvel suplente do bolso do casaco, o que ele usava para conversas de trabalho e banca. Eu sabia sua senha há muito tempo, mas nunca lhe tinha tocado. Com as mãos a tremer, inseri o PIN. Uma corrente de mensagens de cobrança de dívidas saltou imediatamente à vista. Não de bancos oficiais, mas de agiotas e empresas de crédito rápido. Mensagens de números anônimos cheias de gírias de marginais, ameaças de morte e violência. A dívida total não era de alguns milhares, mas ascendia coletivamente a quase 1 milhão de euros. Ele estava a apostar em jogos internacionais, a entrar em negociações marginais com criptomoedas e tinha sido limpo. Tinha vendido a alma ao diabo tentando recuperá-la, mas apenas se afundara mais. Desci até ao seu e-mail. Ali, entre dezenas de mensagens de spam, estava uma que me fez gelar. Assunto: confirmação da emissão da apólice de seguro de vida. Tomador do seguro: Henrique. Pessoa segura: Inês, ou seja, eu. Pagamento em caso de morte por acidente ou envenenamento doméstico: 2 milhões de euros. Beneficiário exclusivo: Henrique. Data de emissão: exatamente há 1 mês. 2 milhões de euros. A minha vida. Os nossos 3 anos de casamento foram avaliados por ele em 2 milhões para cobrir as suas dívidas. Todas as peças do puzzle se encaixaram. Ele precisava que eu morresse. Que morresse de um lamentável acidente doméstico, de cosméticos de má qualidade, para que pudesse reclamar legalmente o enorme pagamento do seguro. A sua mãe, por causa da sua ganância sem fundo, tinha acidentalmente salvado a minha vida, destruindo o seu plano perfeito. O motivo era claro: o laboratório fora encontrado. Agora era tempo de fazer este monstro pagar.
Os 3 dias seguintes passaram numa atmosfera sufocante e incrivelmente tensa. A minha sogra ainda estava em coma após a primeira cirurgia de enxerto de pele. O médico disse que os tecidos faciais estavam demasiado danificados. Tiveram de tirar pele da coxa, mas o risco de infecção ainda era crítico. Henrique e eu partilhávamos as guardas. Em público, ele continuava o marido carinhoso e o filho exausto. Mas quando estávamos sozinhos no corredor, eu apanhava os seus olhares gélidos e expectantes sobre mim. Ele estava a avaliar quanto eu sabia. À tarde levei um termo de caldo para o hospital. Henrique estava sentado, curvado num banco de metal à porta da UCI. Olheiras profundas marcavam-lhe os olhos e a barba cobria-lhe o rosto. Ao ver-me, montou o seu espetáculo habitual, agarrando a cabeça com as mãos e suspirando pesadamente. Inês, o médico acabou de me chamar. O estado da mãe é muito mau. Os pulmões estão fracos. A pele está a ser rejeitada. Se isto continuar, as contas crescerão para somas astronômicas. Eu simplesmente não sei onde arranjar o dinheiro. Coloquei o termo no banco. O meu olhar estava fixo diretamente no topo da cabeça dele. Um leve sorriso tocou os meus lábios. Mas a minha voz soava igualmente preocupada. Como pode ser, Henrique? És diretor. Tens um bom salário. Devíamos ter algumas centenas de milhares nas nossas contas. Além disso, disseste que se esperava um grande bônus trimestral na empresa. Por que dizes que não há dinheiro para pagar? Investi as nossas poupanças no negócio de um amigo. Não posso retirá-lo agora sem perder metade. E a empresa congelou os bônus até ao fim do ano. Estou desesperado. Talvez pudesses ir a Castelo Branco, pedir aos teus pais para hipotecarem a propriedade deles ao banco, pedir emprestado uns 200 mil para eu tirar a mãe desta situação. Sustive a respiração, cerrando os dentes com força. Ele devia aos agiotas quase 1 milhão de euros. Não podia pagar. Planeou matar-me pelo dinheiro do seguro. Isso falhou. E agora tinha a audácia de tentar privar os meus pais da sua única casa, ganha com o sangue, suor e lágrimas deles. Verdadeiramente, um animal sem um pingo de consciência. Estás a brincar, Henrique. Aquela terra é a herança da minha família. Os meus pais viveram lá toda a vida. Se a hipotecarmos pela tua mãe e não conseguirmos pagar a dívida, os meus pais ficarão na rua. Tu és o único filho dela. Por que não vendes a nossa casa ou o teu carro para pagar o tratamento? Por que estás a querer a terra dos meus pais? A casa está em nome da mãe. Como posso vendê-la enquanto ela está em coma? E já pus o carro como garantia para o negócio. Tu és a nora dela. A mãe está no leito de morte e tu estás a poupar um bocado de terra na tua aldeia. Queres que eu comece uma cena aqui mesmo e conte a todos que foste tu quem deu aquele ácido falso à mãe? Fingi recuar, agarrando o peito. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Tu estás a ameaçar-me outra vez. Esqueceste-te de que eu já concordei em dar o depoimento que tu querias à polícia. Aceitei a vergonha, concordei com os interrogatórios e agora queres encurralar-me. Eu não nego o dinheiro para a tua mãe, mas a minha família é pobre. Tu sabes disso. Sabes, tive uma ideia. No mês passado, disseste que compraste uma apólice de seguro de vida cara para mim, um pacote de proteção exclusivo. Um agente ligou-me por engano há umas semanas para confirmar os detalhes. Não tive oportunidade de te perguntar sobre isso antes desta tragédia com a mãe. Já que estamos numa situação tão desesperada, talvez possas cancelar essa apólice e levantar o prêmio para pagar o tratamento. Afinal de contas, eu não morri de envenenamento químico. Por que esperar por aqueles 2 milhões de euros? O corredor do hospital pareceu congelar. O sinal sonoro do monitor cardíaco vindo da enfermaria soava ensurdecedor. Henrique olhou para mim. Não havia mais fingimento no seu olhar, nenhuma máscara de marido virtuoso. Era o olhar de um predador que percebeu que a sua presa não só tinha escapado da armadilha, como estava parada mesmo à sua frente, a zombar dele. Ele expirou ruidosamente. Os músculos da mandíbula trabalhavam. Ele entendeu que eu sabia demais. O acidente com o creme já não era apenas um acidente para mim. Eu tinha espreitado as profundezas mais negras e sujas da sua alma. O que é que tu sabes? O que estás a tentar fazer? Não sei de nada e não estou a tentar fazer nada. Sou uma rapariga simples do interior. Como posso competir com um bioquímico brilhante como tu?
Estou apenas a procurar uma maneira de pagar o tratamento da tua mãe. Se não queres vender o carro ou cancelar o seguro, tu decides. Estou cansada. Vou para casa descansar. Amanhã trago caldo. Virei as costas e afastei-me sem esperar por uma resposta. As minhas costas estavam cobertas de suor frio, mas os meus passos eram firmes. Esta provocação era extremamente perigosa. Eu estava a equilibrar-me no fio da navalha. Uma fera encurralada morde, mas eu tinha de o fazer. Tinha de o forçar a fazer o segundo movimento. E desta vez, eu já tinha uma jaula de aço pronta. Só apanhando-o em flagrante é que eu obteria as provas irrefutáveis para o mandar para a prisão e fazer-lo pagar pelo que me fez e a mulher na UCI. O jogo do gato e do rato tinha se oficialmente invertido. Aquela provocação no corredor do hospital finalmente traçou a linha entre Henrique e eu. Ele sabia que eu estava ciente da apólice de seguro de 2 milhões de euros. Eu sabia que ele era o criador do ácido. Sob o mesmo teto, já não éramos marido e mulher. Éramos dois predadores à espera do momento para saltar a garganta um do outro. Durante a semana seguinte, Henrique, sob o pretexto de cuidar da mãe, mal vinha à casa. Na realidade, ele estava com medo. Não sabia que outras cartas eu tinha na manga e não arriscava atacar agora, enquanto a polícia ainda mantinha o caso da queimadura de Adelaide sob observação. Usei este tempo precioso para montar as minhas redes. Primeiro contratei um técnico para instalar 3 câmaras ocultas na sala de estar, na cozinha e no corredor. Não toquei na câmara de Henrique com o olho vermelho no quarto, continuando a desempenhar o papel de vítima obediente. Talvez tudo tivesse permanecido uma guerra psicológica se numa noite de tempestade eu não tivesse recebido uma mensagem anônima assustadora. Eram 2 da manhã. Eu estava a cochilar quando o ecrã do meu telemóvel se acendeu. Um SMS de um número virtual. Esfreguei os olhos e abri-o. Não havia texto, apenas uma fotografia. Uma foto de uma mulher jovem com longos cabelos escuros num vestido bonito. Mas o que me fez quase deixar cair o telemóvel de horror foi o seu rosto. A metade direita estava monstruosamente deformada. Pele murcha, cicatrizes cinzento-arroxeadas, exatamente como as sequelas de um ataque brutal com ácido. Os olhos da mulher olhavam para a lente com uma tal desgraça, dor e saudade inexprimível que o meu sangue gelou. Saltei da cama, com as costas encharcadas de suor frio. De quem era este número? Quem era esta mulher? Por que me enviaram isto agora? Antes que eu pudesse recompor-me, chegou uma segunda mensagem, breve e gélida. Não te tornes nela. Foge dele enquanto podes. Liguei apressadamente de volta para o número, mas apenas ouvi a voz automática de um gravador. O assinante não se encontra disponível. A curiosidade e um pressentimento sombrio fizeram-me guardar a foto e usar uma pesquisa inversa de imagem. A internet lembra-se de tudo. Percorrendo os resultados, encontrei um pequeno artigo num jornal local de há 6 anos. A manchete fez-me parar. Suicídio misterioso de estudante de doutoramento em Química. Regou o rosto com ácido e saltou de uma ponte devido à depressão. Devorei o texto. A vítima chamava-se Beatriz, 25 anos. Era uma aluna brilhante do Instituto Superior Técnico. O artigo dizia que, devido ao estresse do trabalho, ela tinha caído numa depressão profunda, despejado ácido concentrado sobre si própria, mas sobrevivido. 6 meses depois, incapaz de suportar a desfiguração, saltou da ponte, deixando uma nota de suicídio. Abaixo do artigo estava um retrato dela antes da tragédia. Reconheci-a imediatamente como a mulher da foto anônima. Mas o que me fez o sangue congelar foi o final do texto. A família da falecida recusou-se a comentar. Sabe-se que antes do incidente com o ácido, a mulher estava num relacionamento sério e a preparar-se para o casamento com seu colega de laboratório, H.D. Henrique. O meu mundo girou. Há 6 anos, Henrique tinha uma noiva. O rosto dela foi destruído por ácido e depois ela matou-se. 6 anos depois, a sua mulher eu tinha quase sido vítima de um composto ácido complexo disfarçado de cosmético. Ele era bioquímico. A Beatriz também era química, uma mulher inteligente e culta. Por que escolheria ela uma forma tão insuportavelmente dolorosa e bárbara para se suicidar? A menos que não o tivesse despejado sobre si própria, a menos que tivesse sido vítima do mesmo demônio com rosto de intelectual. Mas se a Beatriz estava morta há 6 anos, quem me enviou a mensagem esta noite? Olhei fixamente para o ecrã do telemóvel.
A escuridão no quarto parecia adensar-se, pronta para me engolir. Henrique não era apenas um jogador que queria matar a mulher pelo dinheiro do seguro. Ele poderia ser um assassino em série cuja marca era destruir o rosto das mulheres que o amavam com químicos. Eu tinha dormido na mesma cama com um monstro durante 3 anos. Um monstro que não só matava, mas desfrutava da agonia das suas vítimas. Lembrando-me da câmara escondida no purificador de ar, senti uma onda poderosa de náuseas. Eu tinha de me salvar, e não apenas a mim. Tinha de chegar ao fundo da verdade sobre a morte da Beatriz e, de uma vez por todas, entregar este monstro às mãos da justiça. A determinação de arrancar a máscara de Henrique fervia em mim com nova força. Compreendi que não podia ficar apenas sentada à espera do seu próximo passo. Precisava de provas físicas. Algures nesta casa, ele guardava os seus segredos mais sujos. A cave na casa abandonada era o seu workshop, mas ele não deixaria coisas tão importantes sem supervisão 24 horas. O meu único alvo tornou-se o seu escritório pessoal no 3º andar. Desde o nosso casamento, aquela sala tinha sido uma zona proibida para mim. Henrique alegava rigoroso segredo corporativo, mantinha sempre a porta trancada e levava a única chave consigo. Mas ele esqueceu-se de uma coisa: eu era a sua mulher e vivia naquela casa tempo suficiente para aprender todos os seus hábitos. Na manhã seguinte, quando Henrique anunciou que passaria o dia inteiro no hospital a organizar a transferência da mãe para o departamento de cirurgia plástica, entrei em ação. Chamei um serralheiro, mentindo que a fechadura estava encravada e que havia documentos importantes lá dentro. O perito demorou menos de 15 minutos a abrir a cara à fechadura eletrônica. Depois de pagar e de o ver sair, respirei fundo e entrei no covil da fera. As cortinas do escritório estavam sempre bem fechadas. O ar cheirava a carvalho úmido e a colônia do Henrique. No canto, debaixo de uma grande pintura abstrata, estava um cofre eletrônico embutido na parede. Tentei tudo: a data de aniversário dele, a data do nosso casamento, o número de telefone. Cada vez que tentava, uma luz vermelha de erro piscava. Restava uma última tentativa antes que o alarme, ligado diretamente ao telemóvel dele, disparasse. Estava coberta de suor frio. A minha mão tremia. Qual era a senha? Que combinação de números escolheria um narcisista tão frio para proteger os seus maiores segredos? Certamente não a minha data ou a da sua mãe. Narcisistas são obcecados apenas com as suas próprias conquistas, as suas maiores e mais cruéis conquistas. Lembrei-me do artigo de ontem sobre a morte de Beatriz. A data da publicação era 14 de novembro. Cerrando os dentes, digitei lentamente 1411 no teclado. Um sinal sonoro, um clique, o indicador ficou verde. Os pesados parafusos de aço retraíram-se. O cofre estava aberto. Afundei-me no chão, retirando todo o conteúdo para a luz. As primeiras coisas que me chamaram a atenção foram pilhas de contratos de empréstimos, exatamente como no e-mail dele. Mas por baixo destas notas de dívida manchadas de sangue, jazia uma caixa de madeira primorosamente esculpida. Ao abri-la, quase gritei de horror. Lá dentro, a caixa estava dividida em compartimentos forrados de veludo preto. No primeiro jazia uma mecha de cabelo comprido e escuro, descuidadamente atada com uma fita vermelha escura. Ao lado da mecha estava uma pequena unha amarelada, cuidadosamente selada num saco Ziploc. No segundo compartimento estava um anel de noivado de prata manchado e no fundo jaziam fotografias Polaroid de uma mulher. Reconhecia. Era a Beatriz. Nas fotos, ela sorria feliz. Mas a parte mais dolorosa era que todas aquelas fotos estavam riscadas com uma caneta vermelha. O rosto da mulher fora sombreado com tanta fúria que o papel estava rasgado em alguns sítios. Eram os seus troféus. Psicopatas assassinos em série muitas vezes guardam uma parte do corpo da vítima ou um objeto pessoal para saborear a sensação de vitória. Henrique tinha pessoalmente desfigurado a Beatriz, levado-a ao suicídio e depois escondido a sua mecha de cabelo e unha no seu cofre como uma medalha de bravura. As minhas mãos tremiam enquanto levantava o fundo da caixa. No último compartimento jaziam 3 itens que me causaram um calafrio mortal: o nosso certificado de casamento, uma cópia da minha apólice de seguro de vida de 2 milhões de euros e um pequeno frasco de vidro do tamanho de um polegar,
dentro do qual borbulhava um líquido acinzentado, um líquido idêntico ao do creme suíço. Ele tinha guardado um pouco do veneno mortal. Tinha colocado o certificado de casamento, a apólice de seguro e este veneno juntos. A mensagem era cristalina. Eu era a sua segunda obra-prima em preparação. Ele tinha pensado em tudo. Se o plano do creme falhasse, tinha uma opção de reserva para acabar comigo, cobrar os 2 milhões e colocar a minha mecha de cabelo naquela caixa doentia. Tirei o telemóvel e fotografei todo o conteúdo do cofre, desde a mecha de cabelo da Beatriz e as fotos mutiladas até ao frasco de ácido. Não levei nada. Sabia que ele era demasiado astuto. O mais pequeno desvio e ele saberia. Depois de tirar as fotos, organizei tudo em ordem perfeita, bati a porta do cofre e tranquei o escritório como se nunca lá tivesse estado. Quando desci, as minhas pernas ainda tremiam, mas o meu olhar era tão frio como gelo. Henrique, tu tens os teus troféus e eu tenho a minha arma. É hora de abrir a jaula, atirar um pedaço de carne fresca e atrair este demônio para a luz. Ele precisava de dinheiro e tinha pressa em resolver as pontas soltas. Adelaide estava no hospital há 3 semanas. As contas tinham ultrapassado centenas de milhares. Os agiotas não o deixavam em paz. Ele não podia esperar mais. Tinha de me matar a qualquer custo pelo dinheiro do seguro. Sabendo disto, decidi iscá-lo. Criaria a brecha perfeita, a oportunidade perfeita para o forçar a dar o golpe decisivo. E desta vez, as 3 câmaras ocultas que instalei tornar-se-iam testemunhas de aço do seu crime. Liguei eu própria para o Henrique. A minha voz era suave e doce, como a de uma esposa perfeita, que não suspeitava da tempestade iminente. Henrique, estás tão cansado no hospital, estás tão magro, pede algum tempo livre aos médicos hoje. Vem para casa. Vamos jantar juntos. Fiz um creme de cogumelos quente. Quero que comas bem, e estou com tanto medo de estar em casa sozinha. Ao ouvir a palavra medo, Henrique congelou por um segundo do outro lado da linha. Depois respondeu no seu tom habitualmente falso e caloroso. Está bem. Vou pedir às enfermeiras para ficarem de olho na mãe e eu vou. Também tenho saudades da tua comida. Desliguei, sorrindo com desprezo. Saudades da minha comida ou sede da minha morte? Preparei a mesa na sala de estar. Numa bandeja estavam 3 tigelas de sopa fumegante. Por que 3? Porque sabia que um homem paranoico como ele nunca comeria o que eu lhe servisse pessoalmente. Se ele planeava envenenar-me, suspeitaria de mim também. Por volta das 19, a fechadura clicou. Henrique entrou, parecendo exausto, mas os seus olhos, afiados como uma navalha, varreram a casa como um radar. Aproximei-me, peguei na sua pasta e sentei-o à mesa. Come enquanto está quente. Também fiz aquele prato de frango que adoras. E quanto à sopa, serve-te. Henrique picou a comida preguiçosamente, lançando ocasionalmente olhares cautelosos para mim. O jantar decorreu numa atmosfera pesada de conversas vazias e sem sentido. Quando chegou a hora da sopa, trouxe a bandeja com as 3 tigelas. Peguei numa delas e comi calmamente uma colherada mesmo à frente dele. Depois, empurrei uma tigela para ele e coloquei a restante ao meu lado. Come. Passei muito tempo a fazê-la. Henrique observou-me a comer. A sua vigilância relaxou um pouco. Ele pegou na colher. Nesse exato momento, agarrei dramaticamente o meu estômago e dobrei-me. Oh, o meu estômago está com cãibras. Aquele sumo de laranja com gelo foi provavelmente uma má ideia. Continua tu a comer. Volto já num minuto. Saltei, deixando a minha tigela meio comida na mesa, corri para a casa de banho de serviço no 1º andar e bati a porta. Mas não ia a sanita. Tirei o telemóvel e abri a aplicação que transmitia o vídeo da microcâmara escondida numa jarra perto da TV. A lente estava apontada diretamente para a mesa de jantar. No ecrã, cada um dos gestos do Henrique era tão claro como o dia. Assim que a porta da casa de banho se fechou, a imagem do marido bondoso desapareceu. Ele cuspiu a sopa de volta na tigela dele, olhou fixamente para minha tigela e depois lançou um olhar suspeito para a casa. Muito rapidamente, meteu a mão no bolso das calças e tirou aquele pequeno frasco de vidro que eu tinha visto no seu cofre. O líquido cinzento balançava lá dentro. A mão dele nem sequer tremeu. Com um movimento praticado, desenroscou a tampa
e deixou cair exatamente 3 gotas do veneno mortal na minha tigela. O líquido tocou a superfície da sopa, espumou ligeiramente e dissolveu-se completamente, sem deixar cor ou cheiro. Ele guardou o frasco de volta no bolso, pegou na minha colher, mexeu bem a minha sopa e depois recostou-se na cadeira, abanando a perna. Um sorriso sinistro e arrepiante brincava nos seus lábios. O meu coração batia com força e lágrimas de raiva turvavam o ecrã. Ali estava a prova, um vídeo em grande plano, claro e irrefutável, deste intelectual a envenenar a minha comida. Guardei o clipe e enviei imediatamente uma cópia para um armazenamento seguro na nuvem. Depois de salpicar o rosto com água fria e respirar fundo 3 vezes, puxei o autoclismo e saí, esfregando o estômago. Henrique estava ao telemóvel, mas ao ver-me, olhou para cima com uma preocupação pegajosa. Estás a sentir-te melhor? Um estômago sensível pode reagir assim. Vá, termina a sopa, recupera as forças. É uma pena desperdiçá-la. Olhei-o diretamente nos olhos e caminhei para a mesa. Peguei na tigela envenenada e mexia levemente com a colher. Ele olhava para mim sem piscar, engolindo em seco. As pupilas dele dilataram-se ligeiramente na antecipação do momento em que eu levaria a colher à boca. Levei lentamente a colher aos lábios, mas subitamente parei e franzi o nariz. Ugh, que cheiro horrível é este, Henrique? Fiz uma careta teatral. Cheira a algo podre, a veneno de rato ou coisa parecida. Henrique estremeceu. Toda a cor desapareceu do seu rosto. Que cheiro! A minha sopa cheira bem. Os teus sentidos devem estar baralhados depois da dor de estômago. Não, o cheiro é terrível. Se não acreditas em mim, cheira tu mesmo. Com essas palavras, subitamente, com todas as minhas forças, atirei a tigela inteira de sopa envenenada diretamente contra o rosto e o peito do Henrique. O caldo pegajoso misturado com químicos espalhou-se por todo o lado. Henrique soltou um grito de gelar o sangue, saltou como se tivesse sido picado e agarrou o rosto com as mãos, debatendo-se descontroladamente como um macaco escaldado com água a ferver. Ele sabia perfeitamente quão aterrador era o DMSO misturado com aquele ácido. Uma gota era suficiente para a pele começar a descascar. Correu de cabeça para a casa de banho, abrindo a torneira freneticamente. O som da água misturava-se com os seus rosnados furiosos e insultos imundos. Fiquei do lado de fora, de braços cruzados, com um sorriso gélido no rosto, observando a visão patética do homem que acabara de tentar tirar-me a vida. Lava-te bem, meu amor. Aquela sopa não vai fazer a tua pele apodrecer. Só puseste 3 gotas, mas aquele arremesso. Esse é o meu grito de guerra oficial. A performance acabou. Agora começa a verdadeira batalha sangrenta. O som da água na casa de banho finalmente parou. Henrique emergiu. O seu rosto estava vermelho de tanto esfregar furiosamente. O cabelo molhado colava-se-lhe à testa. A água escorria da camisa para o chão. O pânico de ser queimado tinha passado. Agora fora substituído por uma raiva negra e primordial, queimando nos seus olhos injetados de sangue. Ele já não estava a atuar. A máscara de homem justo fora brutalmente arrancada por uma tigela de sopa. Lançou-se contra mim como uma fera faminta, levantando a sua mão enorme para desferir uma bofetada esmagadora. Mas eu estava pronta. Dei um passo brusco para trás e agarrei na faca de cozinha afiada que tinha deixado na mesa previamente, apontando a lâmina diretamente para ele. Dá mais um passo e corto-te a garganta. Eu não gritei. A minha voz era gélida, afiada e cheia de intenção assassina. Uma mulher que tinha estado com um pé na sepultura não tinha mais nada a temer. Henrique congelou. A ponta da faca estava a centímetros da sua maçã de Adão. Ele respirava pesadamente, o peito a arquejar, as mandíbulas a ranger. Percebeu que a rapariga fraca da vila, que suportara tudo durante 3 anos, tinha morrido. À sua frente estava uma inimiga pronta a lutar até a morte para sobreviver. Tu sabes tudo, sibilou entre dentes. A voz rouca. O que exatamente? Sobre o frasco de creme suíço com que me querias queimar o rosto para receber um seguro de 2 milhões? Sobre a tua cave na casa abandonada do outro lado do Tejo? Sobre o cofre com a senha 1411, onde guardas o cabelo da Beatriz e as fotos dela mutiladas? Ou sobre como acabaste de deitar 3 gotas de veneno na minha sopa? Cada uma das minhas frases caía sobre ele como uma lousa de granito.
O rosto de Henrique mudou de vermelho para uma palidez mortal. As pupilas contraíram-se e as mãos pendiam inertes, a tremer. Ele não esperava que eu tivesse escavado tão fundo. Os segredos mais vis e sujos que ele enterrara no escuro durante anos estavam a ser cruelmente arrastados para a luz ali mesmo, na nossa sala. Tu mexeste nas minhas coisas. Foste à polícia. A sua loucura tomou conta novamente. Ele tentou lançar-se contra mim para afastar a faca. Pensa bem, disse eu com desdém, sem mover a lâmina nem um centímetro. Se eu já tivesse ido à polícia, estarias aqui a rugir para mim. Todas as fotos, gravações e o vídeo de ti a envenenar-me estão carregados na nuvem. Se eu não cancelar o envio automático nas próximas 24 horas, tudo vai para os inspetores e para a família da Beatriz. Queres matar-me agora mesmo? Força. Uma vida por outra vida. Os meus pais perdem uma filha, e tu vais apodrecer numa prisão de alta segurança, lembrado como um maníaco vil. A minha firmeza e as apostas mortais do meu jogo travaram o seu ímpeto. Ele era um narcisista, terrivelmente orgulhoso e aterrorizado com a ideia de perder tudo. Tinha calculado tudo para matar sem deixar rasto. Mas com todas as cartas à mostra e enfrentando a prisão, ele vacilou. Recuou, agarrando a cabeça, e começou a andar de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Nesse momento, o telemóvel dele tocou. Ele estremeceu, tirou-o, olhou para o ecrã, e o seu rosto ficou ainda mais sombrio. Recusou a chamada, mas chegou imediatamente uma mensagem. Ele leu-a e desabou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Adivinhei que eram os agiotas novamente. O prazo tinha chegado, e a sua galinha dos ovos de ouro de 2 milhões estava parada à frente dele com uma faca. De repente, o meu telemóvel tocou também. Número do hospital. O meu coração saltou. Dei um passo atrás, mantendo a distância, e pus a chamada em alta voz. Olá, é a familiar de Adelaide? Por favor, venha imediatamente. A paciente recuperou a consciência, mas está em pânico, gritando constantemente e exigindo o filho. Não conseguimos continuar a sedá-la. Olhei para Henrique. Ele também tinha ouvido claramente as palavras da enfermeira. A mãe dele estava acordada. O pânico dela não era apenas de dor. Ela poderia ter compreendido vagamente alguma verdade monstruosa sobre aquela noite. Desliguei e acenei com a cabeça para a porta. Vamos, meu amor. A mamãe está a chamar. Um filho devoto não pode estar ausente numa altura destas. Fomos para o hospital em carros separados. No caminho, 1000 teorias giravam na minha cabeça. Por que Adelaide chamava tão desesperadamente pelo Henrique? O que sabia ela? Ao aproximar-me do quarto da UCI, vi através do vidro Adelaide a debater-se na cama, apesar de os braços estarem presos com fitas médicas. As ligaduras brancas na cabeça estavam ensopadas em sangue. Os olhos dela estavam completamente destruídos, restando apenas 2 covas negras. Mas, ao ouvir os passos do Henrique a entrar, parou subitamente de se debater e o pescoço rígido virou-se para o som. E então, da sua boca mutilada, saiu um som rouco e lancinante como o uivo de um demônio, que penetrou até as paredes à prova de som. Seu bastardo, tu querias matar a tua mulher e destruíste-me a mim, o teu creme. Fizeste isto de propósito. Devolve-me os meus olhos, devolve-me o meu rosto. Isto é o castigo. A Beatriz veio buscar-me. A Beatriz veio vingar-se. O corredor do hospital pareceu transformar-se em pedra. Enfermeiras pararam com a boca aberta. Um frio gélido percorreu-me a espinha. Naquela noite, enquanto o ácido corroía a sua carne, Adelaide deve ter ouvido os gritos de pânico do Henrique ao telefone quando ele pensou que eu estava morta. Ou talvez se tenha lembrado da estranheza do creme suíço e ela mencionou a Beatriz. Como sabia ela da Beatriz? Seria aquela mãe cúmplice do crime de há anos? Henrique estava como que enraizado no chão, branco como uma folha de papel. Ele percebeu que a verdade não estava apenas nas minhas mãos. Até a sua própria mãe se tinha tornado uma testemunha contra ele. Olhou para ela sem um pingo de piedade ou remorso. Vi apenas uma frieza sem fundo e o cálculo cruel nos olhos de um criminoso encurralado. Ele não deixaria as coisas assim. Ia desligar a ficha da própria mãe para se livrar da ameaça. Eu não podia deixá-lo matar lá agora. Adelaide era uma mulher gananciosa e cruel, mas agora era uma testemunha viva e inestimável dos seus crimes.
tanto presentes como passados. Se ela morresse, Henrique encobriria tudo outra vez. Chamei urgentemente o médico de serviço, pedi um sedativo forte para ela e, alegando graves disputas de herança na família, exigi visitas restritas, inclusive para o próprio filho, exceto quando eu o acompanhasse. Henrique estava atrás do vidro, o seu olhar perfurava as minhas costas. Mas não se atreveu a fazer uma cena. Tinha medo que os delírios da mãe chegassem aos ouvidos errados. Virou-se e saiu, deixando-me de guarda, mas eu sabia que o seu silêncio era mais aterrador do que qualquer grito. Ele estava a preparar outro plano ainda mais brutal. Eu tinha de agir primeiro. Ao amanhecer, regressando da minha guarda, encontrei aquele número anônimo. Com um novo cartão SIM, enviei uma mensagem. Sou a Inês, mulher do Henrique. Sei toda a verdade sobre o ácido e a morte da Beatriz. Vamos encontrar-nos. Temos um inimigo comum. 10 minutos depois, chegou uma resposta com uma localização. Um café deserto nas ruas secundárias da Baixa de Lisboa, às 9 da manhã. Um homem jovem de cerca de 20 e poucos anos, vestindo um casaco escuro com um boné puxado sobre os olhos, recebeu-me. Assim que se sentou, tirou uma pasta de documentos da mochila e deslizou-a para mim. O ódio brilhava nos seus olhos. Sou o Gonçalo, irmão da Beatriz. Fui eu que te enviei a foto. Ando a vigiar aquele bastardo há 6 anos. E ando a vigiar-te a ti também, desde o vosso casamento. Quando a ambulância levou aquela velha, soube que ele andava a fazer das dele outra vez. O facto de estares viva é um milagre. Olhei para os documentos. Registros médicos da Beatriz, relatórios preliminares da polícia e algumas páginas queimadas de um diário. A minha irmã não se matou, disse o Gonçalo com os dentes cerrados. Ela estava cheia de vida. Ia estudar para o estrangeiro. Descobriu que o Henrique roubou a investigação dela para a vender a um concorrente para pagar as dívidas dele. Tiveram uma discussão enorme. Naquela noite, ele deu-lhe um copo de sumo e ela adormeceu. Quando acordou, o rosto dela já estava destruído pelo ácido. Ele encenou tudo como um suicídio por depressão. A polícia não encontrou impressões digitais dele. Não havia câmaras no prédio dela. Ele tinha um álibi de ferro. Supostamente estava de serviço no laboratório. O caso foi arquivado como suicídio. Um calafrio percorreu-me. O cenário era dolorosamente familiar. Drogar as vítimas, envenená-las com química complexa sem rasto, criar um álibi. Ele tinha repetido o padrão comigo. Só que desta vez, usou DMSO para que o veneno fosse absorvido sozinho. E o salto da ponte? Perguntei, com a voz a tremer. Gonçalo bateu com o punho na mesa. Lágrimas brotaram nos seus olhos. Isso também foi obra dele. A minha irmã estava destroçada, mas não ia desistir. Estava a reunir provas do roubo dele em segredo. Ele teve medo. Voltou a drogar, lá com comprimidos para dormir. Carregou-a ele próprio até a ponte e atirou-a ao rio, deixando uma nota falsa. E a Adelaide, a mãe dele, foi quem apagou as imagens das câmaras de segurança do prédio deles naquela noite. Há 6 anos que a nossa família procura justiça, mas não havia provas, e ele comprou a saída. Aquele monstro continuou a viver, casou-se, foi promovido, tudo. As peças encaixaram-se. Adelaide não era uma ovelha inocente. Foi cúmplice de um assassinato. Por isso, no seu delírio, gritava que a Beatriz tinha vindo vingar-se. O karma tinha-a apanhado. O facto de ela ter levado o creme naquela noite foi o castigo direto pela sua crueldade passada. Tirei o telemóvel e mostrei ao Gonçalo todos os materiais que eu tinha reunido. A análise do Tiago, a foto do cofre com o cabelo da irmã dele e o vídeo do Henrique a pôr veneno na minha sopa. Ao ver as fotos mutiladas da irmã, Gonçalo desabou, baixando a cabeça sobre a mesa. Acariciei-lhe suavemente o ombro. A minha voz era firme e fria. Gonçalo, já não estás sozinho, temos provas diretas, mas se as entregarmos agora, com as ligações dele, ele pode fugir do país ou contratar os melhores advogados. Precisamos de o apanhar em flagrante. Encurralá-lo para que ele próprio confesse tudo. Estás pronto para jogar isto abertamente? Gonçalo levantou a cabeça, limpando as lágrimas. Uma determinação inabalável ardia nos seus olhos. Diz-me o que fazer. Estou pronto para dar a minha vida pela justiça para a minha irmã. Saímos do café
e fomos diretos para o comando da Polícia Judiciária em Lisboa, não para uma esquadra local que o Henrique pudesse comprar. Para uma série de assassinatos sofisticados, dívidas de milhões e fraude de seguros, precisávamos de investigadores de alto nível. Um inspetor experiente ouviu a nossa história, franzindo o sobrolho. No início, parecia um guião de um thriller, mas quando coloquei a pen com todas as provas na mesa dele, a análise espectral, as gravações de áudio, as fotos do cofre e, o mais importante, o vídeo em HD do Henrique, a envenenar a minha sopa, a atmosfera no gabinete mudou. Inês, você é uma mulher incrivelmente corajosa e inteligente, disse o inspetor, mas está a brincar com o fogo. Um assassino em série, especialista em química, encurralado por dívidas. A reação dele é imprevisível. Com estas provas, podemos prender-lo agora mesmo por tentativa de homicídio. Não, senhor inspetor, respondi com firmeza. Se o prenderem pela sopa, ele apanhará uma pena por tentativa de homicídio ou ofensa à integridade física grave. Eu não bebi o veneno. Ele contratará advogados e sairá em liberdade condicional em poucos anos. E provar a morte da Beatriz, após 6 anos com provas circunstanciais, é quase impossível. Quero que ele responda por tudo. Vou voltar para casa. Vou fazer-lhe confessar o assassinato da Beatriz e a criação do ácido. Preciso que vocês montem vigilância e o apanhem em flagrante quando ele tentar matar-me como testemunha indesejada. Após uma breve consulta, a polícia concordou. Deram-me uma microcâmara com transmissor disfarçada num botão do meu casaco. O sinal ia para uma carrinha descaracterizada estacionada a 200 metros da minha casa. A equipa do GOI estaria pronta. Ao meu sinal, eles arrombariam a porta em 15 segundos. Nessa noite, regressei à moradia de 3 andares. Uma tempestade estava a formar-se. O vento uivava nas copas das árvores, o cenário perfeito para um final sangrento. O carro de Henrique estava na garagem. Abri a porta com a minha chave. A casa estava escura. Ele estava sentado numa poltrona de couro de costas para mim, segurando um copo de vinho tinto como sangue. Um clarão de relâmpago iluminou o seu rosto enlouquecido e macilento. Ao ver-me, não estremeceu. Virou-se lentamente, pousando o copo. Nos seus olhos não havia mais fingimento, nenhum medo de exposição, apenas uma sede de sangue pura e animal. Voltaste, disse ele friamente. E onde estiveste o dia todo, minha querida mulher? Por que não estiveste no hospital? Atirei o meu saco sobre a mesa, aproximei-me e parei à frente dele. Estive com o Gonçalo, o irmão da Beatriz, e acabei de vir da polícia judiciária. As minhas palavras foram como um fósforo atirado para um barril de pólvora. Henrique saltou, derrubando o copo de vinho que se estraçalhou em 1000 pedaços. Cerrou os dentes, o peito a arquejar. Antes que ele pudesse abrir a boca, dei o golpe final. Surpresa. Sim, eu sei tudo, Henrique. Como roubaste a investigação dela, a drogaste, a regaste com ácido e a atiraste da ponte. E sei sobre o teu creme com DMSO, com que me querias descascar o rosto por 2 milhões de seguro. És um monstro, um perdedor patético que vive das vidas das mulheres que te amam. Cala-te, rugiu ele, e o som ecoou pela casa. A raiva e o ego espezinhado tinham-lhe roubado a sanidade. Ele já não precisava de fingir. Sim, eu fiz isso. E depois, aquela Beatriz ameaçou denunciar-me ao comitê. E tu também merecias. Dei-te de comer, vesti-te durante 3 anos. Agora que estou falido, devias ter sacrificado a tua vidinha patética para me salvar. Vocês são todas umas mulheres estúpidas. Achas que tenho medo da tua polícia? Esta noite vou tirar-te a vida, sair do país, e ninguém me fará nada. Com essas palavras, ele tirou uma faca de caça reluzente de trás das costas. Estava pronto para terminar o espetáculo. O jogo acabou. A confissão estava gravada. Levantei a mão e premi o botão no meu peito. Não vou morrer, Henrique, tu perdeste. Dei um passo atrás e gritei com todas as minhas forças. Agora, o meu grito foi abafado por um trovão. Nesse mesmo milésimo de segundo, vi as pupilas de Henrique contraírem-se. Um instinto de assassino disse-lhe que algo estava errado. O seu olhar caiu sobre o botão saliente no meu casaco. Ele entendeu tudo. A polícia lá fora estava a ouvir a sua confissão. Tu armaste-me uma cilada, rugiu ele de forma inumana.
Deu um pontapé violento na pesada mesa de carvalho, que embateu nos meus joelhos, fazendo-me tropeçar. 15 segundos. Esse era o tempo que a equipa precisava. 15 segundos é um instante. Mas numa luta de morte com um maníaco armado, é uma eternidade. Henrique lançou-se sobre mim. A faca brilhou no relâmpago, apontada diretamente ao meu peito. Esquivei-me e caí no tapete. A lâmina enterrou-se nos estofos do sofá, exatamente onde eu estava há instantes, com um som horrível de tecido a rasgar. A polícia não chegará a tempo, rosnou ele, arrancando a faca. Eu não conseguia levantar-me a tempo, a minha mão tateava o chão à procura de um grande pedaço de vidro partido. Quando ele se lançou de novo, espetei o vidro na barriga da perna dele com toda a minha força. Argue! Henrique uivou. O vidro perfurou as calças e enterrou-se profundamente no músculo. O sangue jorrou. A dor fê-lo perder o equilíbrio e o golpe da faca veio inclinado, raspando-me o antebraço esquerdo. Uma frieza gélida foi substituída por uma dor ardente, enquanto a minha manga se ensopava em sangue. Morde o lábio. Dei-lhe um pontapé forte no estômago, enviando-o para trás, e levantei-me de um salto. A porta da frente estava trancada. O único caminho era a cozinha, onde era mais apertado e havia mais objetos para defesa. Consegui chegar à cozinha, mas não tive tempo de agarrar num cutelo. Henrique apanhou-me, ignorando o sangue que escorria da perna, agarrou num punhado de cabelo na minha nuca e puxou com tanta força que pensei que me ia escalpar. Fui atirada para trás. Alimentei uma cobra. Pensaste que eu desistiria assim tão facilmente? Ele apertou-me contra o seu peito ofegante. O cheiro de suor azedo e sangue atingiu-me o nariz. Com a mão esquerda, ele atirou a faca para o lado. Já não precisava dela. Tirou do bolso o mesmo frasco de veneno. 5, 6, 7 segundos. Sabes como a Beatriz gritou quando isto lhe derreteu o rosto? Tive de a amordaçar para os vizinhos não ouvirem. A pele dela escorria como uma vela. Agora vais experimentar tu própria. Vou arrancar-te essa máscara mentirosa. Deixa a polícia identificar quem és depois. Ele estava completamente louco. O seu riso selvagem ecoava pela cozinha. Abriu a tampa e o cheiro acre e nauseante do ácido atingiu-me o nariz. Estava a menos de um palmo do meu rosto. Lutei desesperadamente, dando pontapés nos armários, arranhando-lhe a mão. Mas o aperto de um homem adulto a lutar pela vida era como aço. 9, 10 segundos. Se aquilo me atingisse, ficaria cega. A minha pele derreteria como a da Adelaide. O terror tomou conta de mim, mas também disparou uma dose massiva de adrenalina no meu sangue. Num último esforço desesperado, parei de agitar os braços, tesei o pescoço, joguei a cabeça para trás e cravei os dentes no antebraço que me sufocava. Mordi através da carne até ao sangue. Sua cadela, rugiu ele de dor e instintivamente relaxou o aperto. A mão esquerda que segurava o frasco deu um solavanco e várias gotas do ácido mortal salpicaram as costas da sua própria mão. Um chiar surgiu. A pele de Henrique ficou instantaneamente branca, depois carmesim, e um fumo acre começou a subir. A dor foi tão insuportável que ele deixou cair o frasco. O vidro quebrou-se no chão de azulejos. O líquido espalhou-se, espumando e corroendo o cimento entre os azulejos. 12, 13 segundos. Libertando-me, caí no chão e rolei para longe da poça fumegante. Henrique caiu de joelhos, agarrando a mão ardente e soltando insultos imundos, mas os seus olhos vermelhos ainda olhavam para mim com malícia assassina. Agarrou numa faca de cozinha do balcão e lançou-se contra mim outra vez. Agarrei numa pesada tábua de cortar madeira e segurei-a como um escudo. 14 segundos. Bum! Uma explosão ensurdecedora trovejou na sala. A pesada porta de carvalho, orgulho da família do Henrique, estilhaçou-se com a carga dirigida da equipa do Gol. As dobradiças foram arrancadas e a porta bateu contra a parede. Polícia. Largue a arma. Equipa no local. Vozes de trovão encheram a casa. Luzes cegantes de lanternas táticas cortaram a escuridão e inundaram a cozinha. 4 agentes com coletes pesados e espingardas de assalto entraram. Henrique congelou com a faca levantada. Cego e enlouquecido, não largou a faca, mas tentou dar um passo em minha direção. Pá! Um tiro soou. Uma bala de borracha atingiu-o em cheio no antebraço. Henrique uivou.
A faca voou da mão dele e bateu num armário. Menos de um segundo depois, 2 agentes estavam sobre ele, projetando-o ao chão e prendendo-o com um joelho nas costas. Um clique seco de metal e as algemas frias fecharam-se nos pulsos do assassino. Henrique está detido. Tem o direito de permanecer em silêncio, anunciou o inspetor que entrou, de forma alta e dura, quebrando as últimas ilusões do monstro sofisticado. Henrique foi pressionado de cara contra o chão, mesmo ao lado da poça de ácido a fumegar. O pó da porta explodida pairava no ar. Ele esforçou-se para virar a cabeça e olhou para mim. Nos seus olhos já não havia arrogância ou crueldade, apenas um medo patético, vil e lamuriento. Começou a chorar lágrimas de crocodilo, o rosto a contorcer-se. Inês, Inês, salva-me, por favor. Eu errei, perdoa-me. Choramingava ele, mudando de comportamento com uma cobardia tal que me deu náuseas. Uma agente ajudou-me a levantar. O sangue escorria da ferida no meu braço. O meu corpo tremia com a quebra de adrenalina, mas mantive-me firme. Olhei de cima para o homem que se rastejava aos meus pés, o homem com quem partilhei a cama, que cavara a minha sepultura sob o disfarce de amor. A lei perdoar-te, a depois de teres pago pela vida da Beatriz, pelos olhos da tua mãe e por tudo o resto. Vai para o inferno e arrepende-te lá, Henrique. Virei as costas e saí da cozinha, que cheirava a ácido e mentiras. A tempestade lá fora tinha abrandado. O vento que entrava pela entrada estilhaçada trazia uma frescura fria, lavando a sujidade daquela casa-prisão. Eu sobrevivi. A minha batalha tinha terminado. Aquela noite aterradora terminou com o uivo das sirenes da polícia. Luzes intermitentes iluminavam as árvores antigas do bairro de luxo. Os vizinhos saíam para a rua, sussurrando e apontando para o bioquímico de sucesso, o orgulho da rua, que agora era levado para uma carrinha celular algemado. Com as roupas rasgadas e o antebraço ligado, sentei-me numa ambulância enquanto tratavam a minha ferida. Observando a carrinha da polícia desaparecer na escuridão, respirei fundo. O peso que me esmagava há 3 anos tinha finalmente desaparecido. No dia seguinte, os investigadores realizaram buscas. Tal como eu lhes tinha dito, encontraram um verdadeiro laboratório na cave da casa abandonada. Bidões de reagentes, receitas de venenos e frascos vazios da substância que ele usara para matar a Beatriz há 6 anos. O cofre também foi aberto. Quando a mecha de cabelo, a unha, o anel e as fotos mutiladas foram trazidos à luz, até os investigadores estremeceram. Henrique não era apenas um assassino movido por dívidas, era um psicopata que transformava o sofrimento das mulheres que o amavam em troféus. As suas dívidas de jogo e as transferências de dinheiro também vieram à tona. A polícia desmantelou a rede de agiotas que o andava a ameaçar. A companhia de seguros anulou imediatamente a apólice de 2 milhões de euros. Todos os seus caminhos para o enriquecimento através do sangue foram cortados, encurralado contra a parede por provas de ferro-vídeo, áudio, químicos e a sua própria confissão gravada na câmara escondida. Henrique quebrou. No 3º dia na prisão de Monsanto, confessou tudo. O caso tornou-se uma sensação nacional. A imprensa encheu-se de manchetes sobre o bioquímico sangrento. Mas nesta cadeia de karma, houve mais uma pessoa que pagou um preço mais terrível do que a morte: Adelaide. 1 mês depois, ela foi transferida dos cuidados intensivos para uma enfermaria normal. Sobreviveu, mas o veneno que atingira o seu sistema nervoso central paralisou permanentemente o lado direito do seu corpo. Decidi visitar-la uma última vez, não por piedade, mas para fechar o ciclo. Entrei no quarto do hospital, que cheirava a lixívia. O rosto da Adelaide, de que ela tanto se orgulhava, tornara-se numa confusão de cicatrizes. Os seus olhos cegos e leitosos fitavam o teto. Ao ouvir o clique dos meus saltos, ela estremeceu e emitiu um som rouco. Henrique? Fiquei calmamente ao pé da cama dela. O Henrique não vem. Está na prisão, a aguardar julgamento, onde apanhará prisão perpétua. O corpo dela deu um solavanco como se recebesse um choque elétrico. Com a mão boa, agarrou o lençol e começou a soluçar. Lágrimas corriam dos seus olhos cegos. Tu puseste o meu filho na prisão. A própria crueldade dele colocou-o lá. Interrompi friamente. E a sua ganância transformou-o num monstro. Há 6 anos,
Você apagou as imagens das câmaras para encobrir o assassinato dele. Pensou que a vida de outra pessoa era lixo. Se não tivesse levado aquele creme, seria eu a estar aqui agora. Mas Deus vê tudo. Você abriu o veneno criado pelo seu próprio filho. Experimentou a mesma dor que a Beatriz experimentou. Agora viverá o resto dos seus dias na escuridão como incapacitada, sabendo que o seu único filho apodrecerá numa prisão de alta segurança. Este é o seu karma. Virei as costas e saí, deixando para trás o uivo de gelar a alma de uma mulher que tinha perdido tudo. 6 meses depois, o tribunal proferiu a sua sentença. Gonçalo e eu estávamos presentes na audiência. Na mesa da defesa, Henrique parecia um velho emaciado, cabeça rapada, completamente grisalho. Por homicídio, tentativa de homicídio com extrema crueldade, fraude e outros crimes, o tribunal condenou Henrique à pena máxima. Quando o juiz bateu com o martelo, Gonçalo desabou no chão e soluçou. Após 6 anos, a Beatriz podia descansar em paz. Nessa noite, o Gonçalo e eu fomos ao cemitério. À luz do sol poente, queimamos uma cópia da sentença sobre o túmulo da Beatriz, vendo as cinzas voarem para o céu. Descansa em paz, sussurrei. Acabou. Pedi o divórcio e deixei Lisboa. Regressei à minha pequena vila em Castelo Branco, para os meus pais, para uma casa com arbustos de margaridas e pão quente. 1 ano depois, com as minhas poupanças, abri uma pequena casa de chá e pastelaria. Aqui cheira a bolos frescos e a chá, e esse aroma apagou para sempre o cheiro do ácido da minha memória. A cicatriz no meu braço desvaneceu-se, tornando-se um símbolo da minha força. Num casamento, uma mulher pode fazer cedências, mas nunca deve perder o sentido de amor próprio. A paciência perante o mal não traz paz. Apenas alimenta monstros. Se perceber que está deitada num cepo, não feche os olhos. Abra-os. Afie as suas facas e lute até ao seu último suspiro. A sua vida não tem preço. Desejo a todas as mulheres que sejam fortes, brilhantes e livres. Sentada no alpendre da minha casa de chá, sinto uma sensação de paz. A minha jornada de vítima fraca para a mulher que apanhou um maníaco ensinou-me a coisa mais importante. Uma mulher deve ter o coração frio para os seus inimigos e um coração quente para si própria. Se vir na minha história, se estiver a sofrer abusos, não tenha medo de partir. A solidão e a liberdade são melhores do que a ilusão de uma família com o diabo. Seja forte. Obrigada por ouvirem a minha história até ao fim.